Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do nosso projeto Educa Balsas. Eu sou a professora Silene, a professora de língua inglesa, e nós vamos tratar hoje de um assunto bem interessante na nossa aula. Hoje nós vamos fazer uma atividade interativa sobre os object pronouns que nós vimos na aula anterior. Nós vamos reforçar o que nós vimos e em seguida nós vamos fazer uma atividade com algumas questões bem interessantes sobre esse assunto. Mas antes nós vamos observar aqui que a nossa aula é do 7º ano do ensino fundamental, o componente curricular é língua inglesa, a unidade temática são os pronomes. Qual a habilidade que nós vamos tratar hoje? É a habilidade 20 de língua inglesa do 7º ano do ensino fundamental. Ela visa discriminar o sujeito de objeto utilizando os pronomes a eles relacionados. E nesse caso de hoje são os pronomes objetos. Mas o que vem a ser, professor, esses pronomes objetos? Nós revemos o que trata cada um deles. Vamos ver? Bem, os pronomes objetos, para muitas pessoas, na língua estrangeira, esses pronomes objetos eles podem causar uma certa confusão. Por quê? Porque nós temos os pronomes sujeitos, que são bem parecidos. Mas não se preocupe, porque você perceberá nessa aula que há uma diferença entre os pronomes sujeitos e os pronomes objetos, que é o que nós vamos ver aqui, rever aqui. Certo? Então, quais são as funções dele? O pronome objeto, ele substituirá um substantivo numa frase nominal que ocupa a posição de objeto da oração. Então, ele pode vir tratar do objeto da oração e não do sujeito da oração. E ele vai sempre vir atrelado ao verbo. Isso é, ele diz respeito à ação do verbo completando o sentido. Ele sempre vai vir completando o sentido do verbo e não do sujeito. Além disso, ele ocupa uma posição diferente do pronome sujeito. O pronome objeto ele deve vir sempre após o verbo principal. Ele sempre vai vir após o verbo. Se nós estamos falando da ação do verbo, essa ação ela vai vir após o verbo que nós citarmos. E a diferença entre os pronomes objetos e os pronomes sujeitos é que os pronomes sujeitos estão relacionados ao sujeito. Já os pronomes objetos estão relacionados ao verbo, à ação, ao objeto da frase. Olha o exemplo aqui, ó. Lisa reads a book. Lisa lê um livro. She reads it. Ela o lê. Nesse caso aqui nós temos she, que é o pronome sujeito, que vai substituir o sujeito, nesse caso Lisa, mas o que nós vamos tratar hoje é sobre o pronome objeto. Nós observamos aqui, ó, it, o lê. E ele vem após o verbo, ó, reads it. A ação de ler está se referindo a esse pronome. Então aqui ele sempre, ó, she é o pronome sujeito e vem antes do verbo read, nós já observamos aqui, e it é o pronome objeto que vem depois do verbo read. Nesse caso aqui, ele vai indicar a ação do verbo e não a ação do sujeito. Mas quais são esses pronomes objetos? Nós temos aqui, ó, me, you, him, her, it, us, you e them. Esses são os pronomes objetos. Me significa me ou me, you é lhe ou a você, him, lhe ou a ele, her, lhe a ou a ela, it, lhe ou a, e nesse caso nós usamos it sempre para coisas e não para pessoas. Us é nos, you, lhes ou a vocês, lembrando que you tem a mesma escrita tanto no singular quanto no plural e também é a mesma escrita dos pronomes sujeitos. Então nós temos que observar o contexto da frase para ver onde se encaixa esse pronome. Them, lhes, os ou as. E temos alguns exemplos aqui, ó. Me, o exemplo, Lara gave me a book. Após o verbo gave, eu uso me para dizer Lara deu-me um livro. Esse me aqui ele está se referindo à ação de dar, que é o verbo gave. You, I love you, eu amo você, ou eu o amo. Nesse caso aqui, you também vem após o verbo love. E a diferença é essa. I é um pronome sujeito e love é um pronome objeto. Nesse caso aqui ele está se referindo ao verbo love. Him. The professor worked with him. O professor trabalha com ele. Nesse caso aqui também, ó, ele vem após o verbo works, certo? Her. They talked to her. Eles falaram com ela. They talked to her, quer dizer, aqui o verbo talked, ele vem antes, quer dizer, do pronome objeto. It, she is reading. Ela está o lendo, nesse caso um livro, não é isso? Ou algo que ela possa ler. Read é o verbo ler. E aqui o it vem após.
Us, they brought food to us. Eles nos trouxeram comida. Dessa forma aqui também us está se referindo ao verbo trazer, brought. You, I love you, eu amo vocês. Ó, a escrita é a mesma, a diferença aqui do you é só a tradução, nesse caso é no plural. Them, lhes, os ou as. Tell them the news, conte-lhes as novidades. Tell é o verbo e ele vem após o verbo para indicar essa ação. Tell, conte-lhes as novidades. Então aqui são os pronomes objetos. Vamos ver algumas frases que nós utilizamos esses pronomes. Marcela loves ice cream. She has it every day. Marcela ama sorvete. Ela toma todos os dias. Nesse caso aqui, it está se referindo ao quê? O verbo tomar, has. Certo? Aqui, ó. Nesse caso, has, ele vai se referir, it está se referindo a has, a ação do verbo. She knows me very well. Nesse caso aqui, ela me conhece muito bem. Nesse caso, me está também se referindo ao verbo knows, que é o verbo conhecer. Ela me conhece. Nesse caso aqui, ele também vem após o verbo. Então, todos os pronomes objetos, eles sempre vêm após o verbo para indicar a ação do verbo. Ela nunca vai vir antes do verbo, certo? Além disso, destaca-se que as ortografias de alguns pronomes são semelhantes ao inglês. É como eu falei para vocês. Tem uns pronomes sujeitos que é a mesma escrita dos pronomes objetos. E o que nós podemos observar é que ao traduzir, nós vamos ver a diferença de um no outro. Mas lembrem sempre, nas frases, quando nós temos a construção de uma frase, se esse pronome vier antes do verbo, ele é um pronome sujeito. Se ele vier depois do verbo, ele é um pronome objeto, certo? Aqui nós temos, ó, no singular, os subject pronouns, I, you, he, she, it, we, you e they. E temos os pronomes objetos, me, you, him, her, it, us, you e them. Aqui a diferença de alguns é bem explícita. I, o pronome objeto é me. Logo, nós vemos que you tem a mesma escrita, it tem a mesma escrita e you aqui novamente tem a mesma escrita. They não é um pouco parecido, mas they e them. Então, o que nós temos que observar é que toda vez que eu tiver uma frase, you, por exemplo, e esse you vier antes do verbo, nós dizemos, ou na função de sujeito, que ele é um subject pronoun. Se ele vier após o verbo, ele vai indicar a ação desse verbo, ele é um object pronoun, certo? Temos agora uma atividade para nós observarmos se de fato nós aprendemos esse conteúdo. Na primeira questão, pede para você observar aqui, ó, que em relação ao estudo dos object pronouns de inglês, é correto afirmar exceto. Nós temos aqui 4 afirmações e só uma está errada em relação aos pronomes objetos. Qual dessas está errada em relação ao estudo dos object pronouns? Letra A. O pronome do objeto corresponde ao pronome pessoal I é me. O que se relaciona a I é me. O pronome do objeto correspondente aos pronomes pessoais I é my. O pronome do objeto correspondente ao pronome pessoal she é her. O pronome do objeto correspondente ao pronome pessoal they é them. Tem uma afirmação dessas que está incorreta. Qual é ela? Observe, nós temos um minutinho, já voltamos para conferir. Bem, aqui você olhou e analisou qual a opção está incorreta em relação ao estudo dos pronomes objetos, isso, a letra B. Por quê? A letra B fala que o pronome objeto correspondente ao pronome pessoal I é my. Então, nesse caso aqui, a letra B está incorreta. Em relação ao estudo dos object pronouns em inglês, é correto afirmar que, nesse caso aqui, só uma afirmação está correta. Qual dessas afirmações está correta? Letra A. É comum o uso de preposição associada aos pronomes objetos. Não é comum o uso de preposição associada aos object pronouns. Não é recorrente o uso de preposição associada ao object pronoun. Ou é incorreto o uso de preposição associada ao object pronoun. Qual dessas opções está correta? Um minutinho e nós já voltamos para analisar.
Bem, você olhou e analisou e qual opção aqui é correta afirmar? Isso, letra A. É comum o uso de preposição associada ao object pronoun. Geralmente, quando nós falamos da ação do verbo, vem uma preposição antes desse pronome. E é comum. É regra? Não, às vezes não vai haver uma preposição, mas é comum sim o uso de preposição associado ao pronome objeto, certo? Próxima questão. Na terceira questão, pede que a construção I talked to Bob about last night é similar a... Quando nós falamos em Bob, qual é o pronome que nós vamos, digamos assim, usar para nos referirmos a Bob? Bem, você olhou, analisou e qual a opção você marcou? Letra B, C ou D. Aqui nós observamos que a construção correta é a letra B. I talked to him. Him porque nós estamos referindo a ele, a Bob, about last night. Nós não podemos usar her porque é a ela, them é eles e us é a nós. Então aqui nesse caso eles não estão relacionados. Então a construção similar é a letra B. Se você acertou, eu gostei de ver. É sinal que você de fato aprendeu o que nós trabalhamos aqui. Na quarta questão, nós temos mais uma construção. A construção I saw Roberta at the mall é similar a... Nós temos também a mesma construção na letra A, B, C e D. E o que vai mudar aqui, ó, é só o pronome you, she, he e her para nos referirmos a Roberta, que eu marquei aqui. Qual a opção está, digamos assim, similar a essa construção? Observem, analisem e nós já voltamos para conferir. Bem, aqui nesse quadro você olhou, analisou e qual foi a opção que você marcou? Se você marcou a letra C, está correta. Ó. Nesse caso, Roberta ela vai ser trocada pelo pronome adjetivo her. Essa é a nossa atividade, eu espero que vocês tenham gostado. Analise, estudem, podem ir ao nosso canal conferir as atividades que nós temos vários aulas, vídeos interessantes, não só em português, em língua inglesa, mas em outras disciplinas. Nós aguardamos vocês aqui na TV Educação e também aguardamos vocês no nosso canal no YouTube. Certo, pessoal? Bye, bye!